Eu quero dar um oi aqui, a paz do Senhor, para meu amigo pastor Abílio Santana. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querido Ângelo, a paz do Senhor, amados internautas deste canal tão abençoado, você que é ligado no canal Ângelo Santos Oficial, no canal do YouTube, e muito especialmente você do Pode Ser Crente. Paz do Senhor. Meu amigo, quem disse que o homem não vinha, o homem veio. Muita gente chegou e disse assim, será que ele vai? Eu fiz a paz, pelo que eu conheço do pastor Abílio Santana, se ele não for, ele vai dizer, não vou. Se ele disser vem, eu vou. Então eu falei isso com propriedade e hoje estou aqui para falar um pouco da sua história, sabe? Vamos saber logo quem é. Pastor, eu hoje, eu passei por uma base de divulgação bem tranquila e eu fiz, não, vou parar, vou perguntar aqui algumas coisas assim, de antemão, muita gente, os novos, né? O senhor é um dos pregadores mais antigos aqui da Bahia e renomados. Eu estava conversando com o pastor Abílio agora há pouco e estava lembrando que na década de 90, os cultos ali na Igreja Assembleia de Deus da Liberdade eram cultos tremendamente marcantes e me lembro algumas mensagens. Então, muita gente não sabe quem é o pastor Abílio Santana. E eu já quero começar com essa pergunta muito básica mesmo. Quem é o pastor Abílio Santana para os novatos? Meu amado, olha, o pastor Abílio Santana é baiano com muito prazer, muita honra. Nunca saí da minha Bahia para lugar nenhum. Quando eu digo lugar nenhum, refiro-me moradia, né? Lógico, vou pregar fora do meu estado e volto, então resido aqui, mas eu surgi na década de 80, né? Deus me exaltou ainda na década de 80, aqui dentro do estado da Bahia. Na década de 90 surgiu aquele projeto Década da Colheita, que foi a década de 90, foi nesse período que o querido pastor Dermeval me intimou. Quando eu digo intimar, porque da autoridade dele, então ele me trouxe para Salvador, né? E eu vim, não a convite, mas a intimação, porque convite você convida alguém que está acima ou igual, mas eu ainda era presbítero nessa época, com ação pastoral, e aí ele me trouxe. Nesse período eu estava em Camaçari, né? já era obreiro em Camaçari. E o pastor Dermeval nos trouxe e soprou o meu nome nas asas do vento e saí pregando por todo o estado da Bahia. A nossa Bahia, nessa época, na década de 90, já tinha aí 70% do estado, né? Percorrido. A nossa igreja, Assembleia de Deus, estava em 70% do estado. Ainda havia muitos municípios que ainda não tinham Assembleia de Deus, né? Mas hoje está nos 417 municípios. Mas na década de 90 estava aí em 70% do estado. E eu alcancei todo 70% do estado. E daí depois, Deus me levou a São Paulo e caí na graça de um grande pregador, o príncipe dos pregadores na época, pastor Napoleão Falcão. Também caí na graça do pastor Edecaso Nakayama, que me ajudou muito, pastor Edecaso, e a quem eu devo muito. Enfim, e assim meu nome surgiu mesmo a nível nacional na década de 90. No ano 2000, aí veio o convite para os Estados Unidos, depois África, Europa, e gostei tanto que até hoje não voltei. Continuo viajando. Eu fico pensando aqui que na década de 90 era o nome que ecoava, não tinha outro nome dentro da Bahia. E eu posso assim dizer que o nome do senhor pastor Abílio Santana foi um dos nomes que sempre estava em alta na época. Na década de 90, onde se dizia
pastor Abílio Santana vai pregar em tal lugar, a multidão era certa, porque foi uma época áurea marcante. Muitos dos pregadores, digamos a maioria dos pregadores hoje, não sabe nem o que era aquele período áureo das mensagens feitas através da sua instrumentalidade. Olha, amado Ângelo, o senhor tocou num assunto aí que até me emociona. A Bahia tinha 2 grandes pregadores, mas a nível estadual. 2 grandes pregadores. A Bahia nunca teve um pregador que tivesse a graça, a unção. Nunca. Meu. Hoje eu tenho fama nacional e internacional, mas eu nunca alcancei a graça, a unção que Deus derramou sobre este que, ora, eu vou proferir o seu nome, mas, infelizmente, né, ele não alcançou as asas do vento, né, e não voou para longe do estado da Bahia. O pastor Feijó. Meu Deus, o pastor Feijó, quando ele pregava, estremecia. Ele pregava batendo no púlpito. E eu comecei imitando o pastor Feijó. Um outro pregador que é digno de ser lembrado, e a Bahia deve muito, pastor Gilberto Pires. Pastor Gilberto Pires. A nossa Bahia perdeu e São Paulo ganhou ele, né? Então foi pastorear em São Paulo. Então eu não estou fazendo mais que a minha obrigação de lembrar de grandes nomes. Agora, o porquê que se falava, a Bíblia vai estar pregando em tal lugar e a multidão ia? Porque aonde eu ia, isso era normal. Se tivesse 10 crentes, né? Se somente um não fosse batizado com o Espírito Santo, aquele um era batizado. Então, onde eu pregava, a marca do meu ministério era batismo com o Espírito Santo, né? Então, isso na década de 90 foi um incêndio, né? Um incêndio. Hoje você está aqui participando hoje de uma enciclopédia, digamos, daqueles que muito pregaram naquela época da década de 90. Desfrutávamos de uma forma bem deliciosa, digamos assim, a mensagem. Era uma mensagem, digamos, mais cristocêntrica. Não indo tão distante, nós percebemos que as mensagens de hoje estão muito na base do coaching, né? E isso tem acabado com uma essência, pelo menos eu enxergo dessa forma, a essência do evangelho puro, genuíno. Não sei se o senhor concorda comigo. Amado Ângelo e amados internautas, eu deixar uma deixa bem deixada. Os céus é minha testemunha, e diga-se de passagem, testemunha ocular, da minha preocupação. O pastor Marco Feliciano até tocou nesse assunto na nossa vigília de sábado para domingo, na mensagem que ele ministrava. Hoje não se fala mais em batismo com o Espírito Santo. Hoje não se faz mais apelo onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador. Hoje não tem mais discípulos. O que existe hoje é seguidores, internautas. E Jesus disse, ide e fazei discípulos e não seguidores. Está escrito assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o Espírito Santo veio. Como se reunir no mesmo lugar? Hoje não, fulano de tal acompanha o culto pela internet, o outro acompanha o culto dentro de casa, não vou não, eu vou fazer um Pix e mandar meu dízimo, minha oferta pelo Pix. Acabou a reunir, unidos no mesmo lugar, reunir no mesmo lugar. Se não tem reunião no mesmo lugar, não tem Espírito Santo. Percebemos hoje que não está fácil não, inclusive muitas polêmicas têm surgido justamente com essa envergadura, né? Porque hoje em dia o sujeito chega ali, diz que Deus está falando com ele dá uns 2 gritos, diz que Deus está mostrando, e fica lá entupido de seguidores, e aquele que realmente quer trazer a mensagem genuína, verdadeira, que confronta, ele geralmente não é tão bem admirado assim não. É porque nós estamos vivendo a época do vamos, na linguagem bem interiorana,
Ramo, 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 ramo. Ou seja, a linguagem do rápido, né? A linguagem do micro-ondas. Não, esquenta não, joga no micro-ondas. Mas vai levar quanto tempo para esquentar isso aqui? Para esquentar isso aqui, a gente leva 15 minutos. Não, mas no micro-ondas põe aí 15 segundos, 30 segundos, esquenta. Então hoje nós temos um monte de mestres que nunca foram alunos, né? Nunca foram alunos. Então hoje é duro, mas é uma realidade. O cabra senta num banquinho e liga a câmera do celular e começa a dizer, vai dar certo. Olha, não liga para isso não. Olha, esse deserto logo, logo vai passar. E aí a multidão tem seguido. E aí você pergunta, e sobre Jesus? Não sabe quem é. E arrebatamento? Não sabe. Você vai morrer? Lógico. E depois da morte, o que é que vai acontecer? Infelizmente não sabem nada. Por quê? Porque são seguidores de mestres que nunca foram alunos. Essa é a realidade. O pastor Abílio, o senhor é conhecido pela sua personalidade forte e vista até mesmo como um homem assim. Eu já estou fazendo de uma forma muito proposital. Fica à vontade. E só que muita gente não sabe lidar realmente com essa questão dos temperamentos. Eu costumo dizer o seguinte, não porque está na tua frente, eu prefiro um bruto sincero do que um aparente verdadeiro. Prefere um Pedro sincero de que um tesoureiro. O tesoureiro da igreja, o cara que cuidava do dinheiro, que era Judas, traidor descarado. Porque, então o senhor é conhecido por esse perfil forte, é o que diz assim, na lata, e por causa disso, certamente, muitas pessoas não te entendem, ou então dizem assim, é bruto, é grosso, é mal educado. Como é que o senhor lida com essa situação? Desse comportamento, desse jeito que o senhor tem? Amado Ângelo, veja bem, eu uso sempre a expressão quem me conhece de perto. E tem outra forma de conhecer? Sim, você tem duas formas de conhecer alguém. Ou de perto, ou de ouvir falar, ou pela internet. Então eu conheço pela internet, você não conhece de perto. Pela internet só vem aqui que eu quero que vejam. Mas se você conhece de perto, você conhece as qualidades e os defeitos. Então, se você busca informação de Abílio, mas você buscou informação de Abílio de alguém que não gosta de Abílio, vai te dar as piores informações. Então você conhece de ouvir falar. Sim. Mas se você busca informação de Abílio Santana, de alguém que gosta de Abílio, vai te dar as melhores informações, mas eu tenho defeitos, não vão te dizer dos meus defeitos. Bom, então quem me conhece de perto sabe das minhas qualidades e dos meus defeitos. Tá? Eu sou de temperamento sanguíneo. Então são 4 temperamentos que regem o ser humano. Eu até escrevi um livro, Os 4 Temperamentos. Tá? Então tem as qualidades e os defeitos dos portadores de tais dos respectivos temperamentos. Eu sou sanguíneo. O sanguíneo ele é sincero. O sanguíneo ele diz na lata. Mas o sanguíneo também pede perdão, né? É incapaz de pedir perdão só para agradar. Eu não peço. Agora, se eu tiver convicção que eu estou errado, eu vou lá, peço perdão. Já peguei avião, fui em outro estado só para pedir perdão. Sério. Eu não tenho esse problema nenhum. E também já disse na lata, já peguei gente pelo colarinho, né? Eu já peguei gente pelo colarinho, né? E já teve período de eu descer da cruz. Eu já dei tapa e caba descarado. Né? Quem me conhece sabe que, né? Você errou, errei. E como cristão poderia fazer isso? Não poderia. Né? Mas tem cabra que tomou uma tapa e eu achei que foi pouca. Porque o que ele fez é de bandido mesmo, de safado. Então quem me conhece de perto sabe que eu sou muito sincero. Eu sou incapaz, vou repetir, e olha que está nas redes sociais, eu sou incapaz de falar mal de alguém por trás. Eu sou incapaz. Se a Fabílio falou mal de você, mentira. Eu posso estar doente com cabra, espumando de raiva, mas eu não falo por trás. Não, no dia que eu encontrar ele, aí a porca torce o rabo. Torce. Agora por trás, não. Eu sou um cabra sincero. Agora quando eu sou amigo, eu sou. Esse é o perfil do pastor Abílio Santana. Você está pensando o quê? Ele está aqui para... Agora, vendo essa pessoa assim, tão, digamos,
com esse temperamento forte, sanguíneo, que deve ter essa mistura dos temperamentos aí, né? E aí você, de repente, vai para um lado, depois se encontra do outro, de repente, Abílio Santana, pai. Aí você me quebra. Desculpa, eu até me emociono. Quem me conhece de perto sabe que eu jamais vou admitir, jamais, que um filho meu ache um amigo melhor do que eu. É uma coisa minha. Eu jamais vou admitir que um filho meu ache um amigo melhor do que eu. Se ele achar, a falha está em mim. Eu sou protetor extremo. Sou protetor extremo. Agora que os meus filhos cresceram, mas era normal eu acordar de madrugada, ir no quarto dos meus filhos, beijar o rosto deles, dobrar o joelho do lado da cama, orar por ele, colocava as mãos sobre a cabeça deles, e com muito jeitinho para não acordar eles, pedindo a Deus que o proteja e que jamais o Todo-Poderoso me leve, sem antes eu puder fazer pelo menos um caminho para os meus filhos poderem andar. Eu pedi a Deus que não me levasse enquanto eu não pudesse dar um teto, uma casa, um puxadinho para cada um dos meus filhos, e eu pudesse dizer, agora missão cumprida, todos eles têm grau de instrução, cada um tem um carrinho, né? Deus, né, já nos deu possibilidade. Meu filho Misraim, o filho do meio, se forma o ano que vem. Casou-se. Deus nos deu uma nora assim, que é uma filha. Né? Uma filha. E o Misraim forma o ano que vem, se Deus quiser, engenheiro arquitetônico. Né? O pastor Misael, se Deus quiser, conclui o curso de Direito. A minha princesinha, a Áquila, daqui uns 5 anos conclui, se o Deus o Deus de Abraão assim permitir, curso de Direito, que é o meu sonho. Ela ainda não está na faculdade, está concluindo o 2º grau agora. Enfim, então, meus filhos é o meu tudo, né? Meus filhos é o meu tudo. Nenhum sucesso lá fora justifica uma desgraça dentro de casa. Agora falei de pai, agora como é ser avô, o avô Abílio Santana? Olha, a minha netinha, ela é uma graça. Ela é uma graça. Uma graça, uma graça. Eu a amo de uma forma assim, indizível, porque é cumprimento das Escrituras. As Escrituras, ela é muito clara, né? Que se Deus te der graça, você vai contemplar a 2ª geração. Sabe o que é isso? Você gerar filhos e você contemplar os filhos dos teus filhos. Isso é um cumprimento de promessa divina. Então, a minha princesinha, aí você pede para ela imitar um leão, né? E ela, uau, porque o avô é apelidado de Leão da Bahia, e eu dei um leão para ela, um leão bem grande que ela dá para montar, um leão, lógico, um leão de pelúcia, dá para ela montar no leão, e a minha nora mandou para mim o vídeo, eu salvei o vídeo, e eu fico observando quase todos os dias. Né? Então, ser avô é uma coisa indizível, não tem palavras. Para encerrar essa parte assim muito sentimental, eu quero saber um pouco agora do pastor Abílio Santana, amigo. Rapaz, olha, eu sou um cabra de pouquíssimos amigos. Se eu disser que eu tenho muitos amigos, eu estou proferindo em verdade. Eu sou um homem de pouquíssimos amigos. Porque eu já tive muitos supostos amigos. Muitos, mas muitos. Então comigo não tem morno,
é frio, não, ou é ou não é. Então, o culto de Eutico eu nunca assistiria, entendeu? Sentado ali na janela, né, 50% para fora, 50% para dentro, ou está dentro ou está fora. Então, e eu sou muito integral, eu sou muito de me entregar, né? Então, como eu sou integral, eu fui ludibriado por alguns supostos amigos. Então, eu fui muito decepcionado. Então, hoje eu sei o que é colega, conhecido, companheiros e amigos. Então, eu sou homem de pouquíssimos amigos. Pouquíssimos. Mas eu tive muitos supostos amigos que me decepcionaram. Para mim foi uma grande lição. Me ensinaram muito. Os meus amigos, eles podem contar comigo e eu posso contar com ele. Mas eu sou um homem de pouquíssimos amigos. Se você quer ser amigo do pastor Abílio Santana, você vai ter que ralar muito, entendeu? Porque esse amigo do pastor Abílio Santana tem que estar disposto a ouvir verdades. Eu quero pedir a você que está assistindo agora o nosso Pode Ser Crente, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilhe este link para que outras pessoas também possam participar. Se você tiver também alguma pergunta, coloca aí, né? E o pastor vai responder, disposto a responder tudinho, tá bom? Ele, eu tenho um breve perfil do pastor Abílio Santana, que ele foi eleito deputado federal pelo PSC em 2018 e não se reelegeu em 2022. O senhor pode falar, o senhor já falou sobre a sua origem, trajetória um pouco dela, ministeriais, e depois a gente vai falar um pouco de suas polêmicas, propostas como parlamentar. Agora, o que o senhor hoje me diz, qual foi o caso, ou melhor, qual foi a causa da tua derrota nas urnas em 2022, pastor Abílio? Querido Ângelo, primeiro, eu preciso, careço, necessito, até por justiça, né, infelizmente, redarguir. Eu não fui eleito pelo PSC, eu fui eleito pelo PHS, tá? PHS. E do PHS, o meu líder político me levou para o PL. Eu fiquei no PL, deputado pelo PL, presidindo o partido em Salvador. Eu presidia o diretório da capital, tá? Então, no finalzinho, faltando aí 6 meses para as eleições, eu migrei para o PSC, tá? Eu migrei para o PSC. O PSC não elegeu ninguém, nenhum deputado no pleito passado, tá? E nesse também não. Então o PSC é duro, mas tem um saldo de derrotas, e é óbvio que se quiser perguntar, eu falo da minha visão, né? Enfim. Mas eu fui eleito deputado pelo PHS e depois fui para o PL e presidi o PL. O mesmo partido do presidente. O mesmo partido do presidente, um grande partido. E devo muito ao presidente do Diretório Nacional. Devo muito para o diretório, para o presidente da Nacional, que é o doutor, sempre deputado, Valdemar Costa Neto. Um exemplo de homem, um homem digno de respeito, um homem que, se ele falar, como a gente diz aqui na Bahia, é prego batido e ponta virada. Então, eu fui eleito, a Bahia tem 417 municípios. Eu fui votado em 410 dos 417 municípios. Teve um município que eu só tive um voto, mas tive. Então, e eu voltei agradecendo todos os 410 municípios, eu voltei agradecendo. O senhor passou em cada município? Sim. Os meus 4 anos, tanto é que tem polêmica aí na internet, né, os repórteres investigativos
dizendo como é que pode um deputado gastar tanto em gasolina assim, e aí eu provei o porquê. Porque eu não ficava em casa. Eu chegava, né, quinta-feira, algumas vezes viajava quinta-feira de noite mesmo. Algumas vezes sexta, sábado, domingo, segunda, porque Brasília era terça-feira. Então, eu levei 4 anos visitando os 417 municípios. E olha que todo deputado tem direito a locar avião, existe verba, mas eu nunca loquei. Eu entrava no carro, botava gasolina e... Ver poeira na estrada. Poeira na estrada. Eu voltei agradecendo todos os 417 municípios. Ficou um que eu não fosse. Até no lugar que o senhor teve um voto? Até no lugar que eu tive voto. Até no lugar que eu tive voto. Então eu chegava lá levando não só agradecimento de boca, porque agradecer de boca para mim não é agradecimento. É uma coisa minha. Posso estar equivocado. Mas agradecer de boca, para mim não é agradecer. Para mim, dos dois, ou é educação ou fingimento. O que é agradecer, então, na sua ótica de enxergar, Abílio? Agradecer para mim é com atos. Agradecer com atos é diferente de agradecer de boca. Eu chegava lá levando trator, chegava lá levando ônibus escolar, chegava lá levando verba de emenda, porque cada deputado tem na ponta da caneta, né? Na minha época era 18 milhões por ano para ele distribuir para os municípios. Hoje é quase 40 milhões. Cada deputado tem quase 40 milhões por ano para distribuir para os municípios. E eu chegava agraciando os municípios. Eu fiz assim um mandato, na minha ótica de enxergar, digno de aplauso. E você me fez uma pergunta que, na minha ótica de enxergar, uma bela pergunta. Por que que você foi derrotado? Não tem outra expressão. Fui derrotado nas urnas. E por quê? Fiz uma análise e lhe asseguro, 50% eu atribuo ao meu comportamento. Porque eu fui um ótimo deputado. Ótimo deputado. Né? Eu dava assistência, mas apresentei PLs. Se você quiser posteriormente saber qual foram os PLs que eu apresentei. Eu sou pai de um PL que virou lei, isso é coisa inédita, com tão pouco tempo de casa, e chega lá apresentar um PL e virar lei. Só que eu fui um ótimo deputado, só que eu não sabia... Então, o mandato do senhor na Câmara dos Deputados foi bem eficiente. Não, sim. Só que eu não sabia propagar. Né? Olha, fiz isso. Porque um deputado pastor. Aí você sabe que você tem que dar, a Bíblia diz que tem que dar de uma forma que a outra mão não veja. Mas isso aí é o cristão, é o pastor, não o deputado. O deputado tem que propagar mesmo. Porque o povo quer saber o que é que o deputado está fazendo. Mas aí eu confundia o pastor com o deputado. Então, o deputado tem que propagar o que fez. Mas o pastor não podia propagar. Até porque a Bíblia diz que você tem que dar de uma forma que a outra mão não veja. E o senhor fez alguma coisa? Muitas coisas. Só que eu não propaguei. Agora, aonde é que o senhor errou? O senhor disse 50%, a culpa é sua. Olha, na hora da campanha, não era o deputado que tinha que sair na campanha. Quem tinha que sair da campanha era o cabo eleitoral em Abílio. E eu não fui cabo eleitoral. Então eu confundia o pastor, confundia na hora com o cidadão, o meu temperamento aflorou. Olha, eu tenho 2 carretas de som. Nossas carretas, né, vai voltar às cruzadas. Então, teve período a carreta está em uma cidade e a outra carreta está em outra cidade. E eu terminar de ministrar, pegar o aviãozinho, viajar com os cantores e algumas vezes sair correndo para poder terminar outra cruzada na outra cidade, 150, 200 quilômetros. Já teve cidade de eu chegar lá, tá aquele mar de gente, e os cabras cientes do meu temperamento começar a perturbar. E eu não vigiei. Eu dei voz de prisão. Eu com o microfone em plena campanha. Eu dei voz de prisão a pessoas. E disse, ô policial, pega esse vagabundo, ó. Como que o cara tá lá pedindo voto, chamando os outros de vagabundo?
pega esse vagabundo e leva, vai perturbar culto evangélico. Aí lia o inciso da lei, perturbar culto evangélico dá de 30 dias a 2 anos de cadeia, tá preso. Ó, como é que você quer? Mandar prender o homem. Eu prendi. Aí eu comecei a ouvir, quer dizer, você estava errado, o cara estava perturbando o culto evangélico, mas não fui cabo eleitoral. E eu discuti com muita gente, né? Discuti mesmo. Eu botei para fora do meu gabinete, né? do meu comitê, que não era nem gabinete nessa época, era comitê, né? E, enfim, mas a gente aprende. Agora, eu fico pensando aqui que muita gente que não conhece o senhor, né, acaba não compreendendo bem, né? Agora, que tipo de balanço desses projetos que o senhor apresentou, que o senhor defendeu, que o senhor voltou, especialmente os relacionados à comunidade evangélica, à Bahia e ao governo Bolsonaro, o senhor pode destacar algumas principais conquistas e dificuldades que o senhor tem enfrentado para isso? Vamos lá. Tudo que eu vou falar é só a pessoa ir no Google e não precisa ir muito longe. É só ir na página, chegar lá no Google e colocar isso. P de Paulo, L de laranja. E mais um número que eu vou citar. Colocou isso, por exemplo, PL 23.6 ou 236. Colocou lá, você vai ver. O que é que esse deputado está pedindo? Tornar a pedofilia um ato legal. Você já imaginou? Criança com 12 anos, poder ser estuprada, essa é a palavra. O que é que o deputado tem na cabeça? PL 9208. Fim das aulas de religião. Proibido falar de Deus nas escolas. Todos esses projetos diabólicos, satânicos, o que é que eu fiz? Eu fiz 1 milhão de marcadores de Bíblia e aonde eu ia, visitando minha Bahia, eu distribuía esses, eu até trouxe aqui. Fiz 1 milhão disso aqui, tá? Aqui do lado, de um lado, você vê os meus projetos, e aqui atrás os projetos diabólicos. Projetos diabólicos e os meus projetos. Tá? Enfim, aqui os meus projetos e aqui atrás os projetos diabólicos. Eu distribuí 1 milhão do meu bolso. 1 milhão de marcadores de Bíblia. E aqui atrás estão os projetos satânicos. Agora, o último projeto, que é o 3369, nesse marcador, quase ninguém sabe do que aconteceu, quase ninguém. Esse projeto, 3369, quase ninguém sabe do que aconteceu na última quarta-feira do mês de outubro de 2019. Esse projeto foi pautado na Comissão de Direitos Humanos. E eu estou, nesse período, 2019, eu estou membro titular da Comissão de Direitos Humanos. Esse projeto caiu no meu colo. Eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Eu falei línguas lá no plenário, agradecendo a Deus que eu estava lá. Sabe o que esse projeto pede? Depois tu dá um Google aí. O avô poder casar com a própria neta. O pai poder casar com a própria filha. O irmão poder casar com a própria irmã. Aí eu pude ver que tínhamos que ter representante lá. O pau quebrou. A comissão virou de cabeça para baixo. Teve uma deputada que levantou e botou o dedo na minha cara. Né? Eu estou no primeiro ano de mandato. O pai poder transar com a própria filha? Que desgraça é essa? Eu fiquei louco. Essa deputada, eu estou no meu primeiro ano de mandato, essa deputada gritou, eu soube que Vossa Excelência é pastor, tal. Eu me invoquei. Eu disse, tira o dedo da minha cara.
Você não me conhece. Se Vossa Excelência for pastor, eu sou uma santa. Eu me invoquei, eu botei o dedo na cara dela e disse: se você disse que se eu sou pastor, você é uma santa, eu, como pastor, vou afirmar que você é santa. Santa Anás. Aí pegou fogo. Resumindo, respondendo a tua pergunta, o que é que o senhor fez de bom em prol da igreja? Nós conseguimos tirar, destruir da pauta, arrancamos da pauta. Ou seja, o primeiro passo é a comissão. Passou pela comissão, passou pela goela. Então nós conseguimos destruir esse PL 3369 na segunda, ou foi terceira, quarta-feira, não me lembro, de outubro de 2019. Então eu pude dizer para mim mesmo, meu mandato valeu a pena só por isso aqui. Imagine as demais vitórias que o povo de Deus teve através do nosso mandato. Eu lembro bem que eu participei de uma reunião onde o senhor estava, me parece que foi o congresso lá da Assembleia de Deus da Madureira, e lá o senhor falou muito sobre ideologia de gênero, a ponto de que o senhor tem que estudar e fazer algo de forma específica para combater aquilo que já começou a trazer grandes prejuízos. Olha, querido Ângelo, a ideologia de gênero é uma facção, não tem outra palavra, é uma facção mundial. E quem é a comandante? A comandante dessa facção é Judith Butler, uma americana. Ela conseguiu organizar mundialmente. E ela fez uma reunião, né, com mentes pensantes, pessoas lésbicas e homossexuais, defensores da ideologia de gênero, fez esse simpósio de 3 dias nos Estados Unidos. Eu peguei o avião e fui estudar com eles. Entrei lá, eu precisava conhecer. Peraí, o senhor saiu daqui da Bahia e foi lá para os Estados Unidos? Sim. Entrei lá, paguei a minha inscrição, porque eu precisava conhecer. Como que eu vou conhecer a ideologia de gênero? Quem é de fora não vai me explicar. A ideologia de gênero é uma máfia, tipo repolho. Quem está fora não entra. Quem está dentro não sai. Só cresce para dentro. Então eu fiquei 3 dias lá estudando com eles. Daí saiu um livro que eu escrevi. Ideologia de gênero, o que é isso? Então eu falo tudo o que aconteceu nesse simpósio. Eu comprei o livro de Judith Butler, Subversão da Identidade. E eu coloquei o QR Code do livro dela dentro do meu livro. Tá? Na página de número 82. No meu livro, Ideologia de Gênero, o que é isso? Na página 82 tem um QR Code. Então, você entrou ali, você tem tudo que a Judith Butler fala no livro dela. E o que é que ela fala? Que a mulher pode virar homem e que o homem pode virar mulher, e ela convence mesmo. Convence mesmo, literalmente. Tanto é que lá eu estudei que uma das estratégias é entrar nas igrejas, arrancar pessoas nossas, dizer ela, que estão lá dentro. E está acontecendo isso. Por exemplo, J.A. e tantos outros. Teve um pastor que me ligou pedindo esse livro e pedindo oração pela filha, que a filha declarou-se lésbica. E uma menina tinha se convertido, né, isso no estado do Ceará, e estava frequentando a igreja, tudo mentira, lésbica. Ele segue na risca o que Judith Butler fala nessa cartilha. Então nós não conhecemos, precisamos, carecemos de nos munirmos para pregarmos o evangelho, libertar essas vidas. Então, ideologia de gênero, não. Biologia, sim. Não ideologia. E o que é a ideologia? É uma armadilha do diabo para desfazer da biologia. Pois é.
Meus irmãos, você pode aí continuar compartilhando. Estamos aqui com o pastor Abílio Santana, não pode ser crente desta noite. Você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva em nosso canal e nos ajude a continuar desenvolvendo esse trabalho aqui, que é feito com muito carinho. E o pastor Abílio Santana está falando aqui da ideologia de gênero. Agora, quando eu percebo que os evangélicos, na sua maioria, talvez, eles carecem de conhecimento. O senhor pegou o avião, foi lá para pesquisar, estudar. Sim. Como é que o senhor enxerga hoje? O evangélico hoje ele está muito passivo, está muito devagar. Como é que o senhor enxerga hoje com relação a ser um apologista da fé? Querido Ângelo e amados internautas, olha o que Jesus disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, plural. Está lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Quando ele disse ide, fazei discípulos em todas as nações, ele deixou claro, o evangelho não é só para o judeu, é para todas as nações. Deus não amou somente os judeus, amou o mundo, está claro. Olha o que Jesus disse, ide, fazei discípulos. O que é que eu aprendo aqui? Por que Jesus disse ide fazer discípulos? Simples. Os liderados são o que os líderes é. Eu sou parte do que Painho passou para mim. A igreja Adebrais Largo do Tanque, Adebrais Salvador, é o que Abílio passa para eles. Se Abílio passa certo, vão seguir certo. Se Abílio passa errado, vão seguir errado. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, um monte de mestres que nunca foram alunos. Por isso gera um monte de seguidores e não de discípulos. Uns seguidores que não sabem absolutamente nada. Se você pegar pesado, vai dizer, cadê o amor? E aonde está errado o meu pai me bater? Onde está errado a Abílio bater no filho? Quando o pai me batia? Quando o argumento não valia mais nada. Quando o teu pai te bateu? Quando o argumento de primeiro ele falava, não quer ouvir não? Pau! Aí você, né? Então primeiro a admoestra. Quando a admoestação não vinha, está escrito, chega a vara. Está em provérbio. Por quê? Porque Salomão sabia o que ele estava dizendo. Um dos homens mais sábios mais sábio da terra, segundo a Bíblia Sagrada. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, que infelizmente, nós não temos mestres, pouquíssimos mestres, pouquíssimos, tá? Infelizmente, pouquíssimos mestres. Então, daí vem a multidão dizendo, né? Cadê o amor? É amor você provar para aquela pessoa que ela está equivocada, provar para aquela pessoa que ela está enganada, né? Você levar para ele uma mensagem do Espírito Santo, para ele cair na real, né? O Espírito Santo não converte ninguém, pelo menos segundo a Bíblia. Ele convence que você está errado, quem se converte é você. O que é que se converter? É voltar, fazer a curva. Então ele te convence, quer ir? Vá, mas você vai pagar lá na frente. Olha, quer ser homossexual? Seja. Agora, está errado. Aí você prova biblicamente. Agora, como você vai provar se você não conhece nada de ideologia de gênero? Então eu tive que me aprofundar para instruir essas pessoas, porque eles estão enganados mesmo. Se os ama, tanto os amo que eu fui lá aprender para provar para eles que eles estão enganados, que o diabo está enganando muitos. Tem muitos líderes aí que na atualidade, tem um que recentemente aceitou a condição da pessoa congregar na igreja dele, da forma que eles querem ou desejam se comportar. Me parece que foi o pastor Ricardo Godin e tantos outros renomados do Brasil. Isso se deve à aceitação do pecado ou, digamos assim, ele está querendo já entender que a Bíblia está errada, ensinaram errado para ele. Eu diria, sem sombra de dúvida, e essa parte que eu vou falar
eu quero até salvar para propagar, né? Para mim, são pastores de dízimos e de ofertas. Depois que ele morrer, ele vai para o inferno, não estou nem aí, mas eu preciso que ele pague dízimo aqui. Preciso que a lésbica mantenha a minha mordomia. São pastores de dízimos e de oferta. Porque se a Bíblia diz não, é não e acabou. Mas no Novo Testamento não tem. Lógico que tem. Lógico que tem. A Bíblia está recheada de versículos bíblicos. Lógico que tem. Então, homossexualismo é pecado e acabou. E acabou. Então hoje percebemos que está tendo uma facilidade muito grande, tantas outras que foram conhecidas, no caso até a Alana Roda, falamos abertamente porque é algo muito aberto, estava em nosso meio, vivendo de uma forma, digamos, bem correta, de repente viraram a casar e começaram a viver as suas próprias vontades e hoje... Amado Ângelo, veja bem, suponhamos que você está nos Estados Unidos pregando, e pregar nos Estados Unidos, tu sabes que é bênção. E de repente a casa cai e você vira um mero entregador de pizza. É o que Lana estava fazendo. Entregadora de pizza. Estou falando porque eu a visitei quando aconteceu. E eu estou falando para todo o mundo ver. Tá? Aí ela veio para o Brasil. Não é fácil abrir uma igreja e dizer para os homossexuais, vem para cá, eu vou pastorear vocês. E agora, eles estão enganados. Mas enganado como? Ela está enganando, porque a Bíblia diz diferente. E acabou. Então, aí o senhor conclui achando que é o quê? Não acho não, eu tenho certeza, é pastora de dízimo e de oferta. A pergunta que não quer calar, quem consagrou a pastora? O que tem de gente que está arriscado de ser preso? Basta alguém chegar e prestar uma queixa. Para a polícia entrar em ação, o Ministério Público entrar em ação, tem que alguém se sentir lesado. E se pedir prova, o teu histórico, você é pastor ou se autodenominou pastora? Se autodenominaram pastora e pastor. Onde é que estão os princípios bíblicos? Pode ser preso por falsidade teológica. O assunto é muito sério, eu não quero entrar em polêmica. Na realidade, nós precisamos amadurecer muito acerca das coisas que têm acontecido no mundo. Eu vou passar por uma questão mais pessoal da vida do pastor Abílio Santana. Pastor, foi deputado federal, hoje já voltando à itinerância, não sei, né? Pastor presidente aqui da Assembleia de Deus Madureira, em Salvador. Pastor Abílio, eu tive uma curiosidade muito grande. Eu já tive a oportunidade de viajar com o senhor algumas vezes, e eu sei que o senhor é pé quente. E nesse pé quente, quando aconteceu aquele acidente, eu fiz, meu Deus do céu, já sei que acabou com tudo. Como foi aquele acidente? Acho que 2018? 2018. Me conta um pouco assim, o que foi que aconteceu? O carro acabou todo, mas eu quero saber do que se passou na tua cabeça naqueles dias. Veja bem, eu estava pregando em um congresso em algum lugar do Brasil, em plena campanha. Meu carro estava no aeroporto, eu desci no aeroporto 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, peguei o carro, saí de Salvador 10 horas da manhã, e eu teria que estar 9 horas da noite em Campo Alegre de Lourdes, depois de Juazeiro, depois de Casa Nova, a última cidade fronteira com o Piauí. Então, de Campo Alegre de Lourdes a Salvador, eu não sei, acho que dá uns 900 quilômetros, não sei. Depois você dá um Google aí, dá uma olhada. Resumindo, então eu corro muito, lógico, eu estava sozinho, só que na minha campanha eu estava em jejum. Eu fechei, né, falei para Deus que eu estaria em jejum até o dia da minha eleição. Então, eu não tinha água. Para mim, o jejum, né, é jejum. Né?
Eu respeito a pessoa, só não respeito o tipo de jejum que eles inventaram. Toma um café de manhã, jejum. Não, para mim jejum é jejum. Tá? Então eu estava em jejum, sem água, sem comida, enfim. Então eu estava jejuando. Eu iria jejuar até o dia da eleição. E eu me lembro que eu dirigi até Juazeiro. De Juazeiro a Casa Nova parece que dista 80 quilômetros mais ou menos. E o carro capotou em Casa Nova. Ou seja, na rodovia, margeando Casa Nova. Então eu não me lembro. Não me lembro de nada. Se perdi o sentido, lógico que perdi o sentido. Então eu me lembro que eu dirigi até Juazeiro. E o carro capotou em Casa Nova. Então se você me perguntar como é que foi, o que é que aconteceu, né, não me lembro. Não me lembro. Lembra alguma coisa antes do acidente até o momento, não? Não. O carro capotou, eu vim ver o carro, eu já era deputado. Porque eu voltei para agradecer ao médico que me socorreu, peguei um carro, viajei com a minha esposa, a pastora Bia, fui lá no hospital em Casa Nova. Lá no local do acidente. Aí fui no local do acidente. Não, mas no dia do acidente o senhor não lembra nada? Não lembro nada. Não lembro nada. Não. Apagou tudo. Apagou tudo. Não sabe quem socorreu? Não. Me falaram que foi o médico, né? Me falaram que foi o médico. Quem foi o médico, eu fui lá agradecer, chorei com ele também chorou. Né? Enfim, mas eu não me lembro de absolutamente nada. Meu amigo, eu tô aqui procurando a foto do carro do acidente com o pastor Abílio Santana. Daqui a pouquinho, encontrando, eu mostro a vocês. Lembrando que você pode compartilhar o link deste Pode Ser Crente e compartilhar. Isso faz bem, nos ajuda, tá bom? Aproveite e se inscreve no nosso canal e você estará nos abençoando. Estamos aqui, mais uma vez, estamos com a presença ilustre do pastor Abílio Santana, falando um pouco da sua história como pastor, deputado, pai, avô, amigo e muito mais. O senhor se envolve em muitas polêmicas. A quem o senhor atribui essas polêmicas? São as pessoas ou o senhor mesmo? Os dois. Temperamento? Os dois. Os dois. Os dois não, os três. Quem é o terceiro? Satanás. O diabo sabe, né? Um dia disseram, o senhor tem pavio curto? Não tenho. Não, eu não tenho. Não. Sério? Não, tem pavio curto? Não tenho. Quem tem pavio curto, eu não tenho nem pavio. E olha que eu mudei. Gastou tudo. Eu estou mudando. Mas eu preciso melhorar. Agora, falando de pavio curto, como foi aquela história do tiro que o senhor tomou lá na calçada? Boa pergunta. Veja bem, eu morava no Caminho das Árvores. E quase ninguém sabe, eu estou perguntando, mas quase ninguém sabe que isso aconteceu. Será? Eu acho que não, porque se for perguntar aí, eu acho que... Eu morava no Caminho das Árvores. E tinha faltado energia. E o meu carro ficou trancado, porque a porta da garagem é eletrônica. Né? Aí eu peguei um táxi para ir no banco, que eu precisava nessa época, era a época do... Isso está fazendo o quê? 14 anos. Né? Muito tempo. 14 anos. Quase ninguém sabe. Então, eu precisava depositar uns cheques e precisava resolver. E existia ainda o Bamerindos ainda. E o meu banco era no Banco Bamerindos. Aí eu liguei para Charles Soares. Eu digo, Charles, você está dentro do táxi. Está onde? Eu estou indo, tô em tal lugar. Aí eu falei, eu estou no táxi, estou indo te buscar. Aí eu pedi para o táxi parar no posto de gasolina, no Bonocô. Sim. Parei o táxi e fui com o Charles. O carro de Charles encostou e eu fui com o Charles. Passando ali já na calçada, chegando no banco, eu estou vendo um rapaz com estava chovendo, por sinal, sentado de joelhos. De joelhos sentado é ótimo. Estava de joelhos em uma poça de água. E um cara com 38 na testa dele. Eu entendi que era um policial
humilhando o cidadão. Né? Eu digo, Charles, só para ele, desculpa a expressão, olha que desgraça, só para ele. Um policial humilhando o cidadão. Aí, eu, da Confederação Nacional de Direitos Humanos, aí eu saquei da funcional e desci com ela na mão. Só que não era um assalto, amigo. E o senhor chegou de graça? Não, o cara que estava assaltando não me viu. Quando eu desci, aí eu desci e abri o brasão, a carteira, né? E quando eu abri, que eu vou saindo do carro, só vi o pipoco. Pá! Mas não foi o cara lá. É que paramos o carro junto de um cara que tinha uma moto. Era o piloto de fuga. O piloto de fuga viu eu descendo do carro e atirou na minha perna. E graças a Deus foi na perna. Já imaginou que fosse na minha cabeça? Né? Foi assim que aconteceu. Então aí só caiu ali. Agora... Aí destruiu a minha safena. Destruiu a minha safena. Fiquei 19 dias no hospital. Né? Perdi o movimento da perna direita. A minha perna até hoje, eu já fiz 4 cirurgias. Perdão, 3 cirurgias. Sim, um pouco manco. Já fiz 3 cirurgias nessa perna. Não deu para fechar. Me responda uma coisa, pastor. Diz que quando o senhor olhou para o lado, cadê chave? Ele arrastou o carro. Eu não entrei em detalhe, mas eu não sei se eu também não faria. Eu não sei também se eu não faria o mesmo, né? Porque o cara vê tiro. O Charles é um cara, né, medroso. Né? Ele escutou o tiro, não sabia nem quem era, arrastou o carro. Né? Arrastou o carro, e depois que ele soube que fui eu, né? Aí quando ele chegou, a viatura já tinha me dado socorro, enfim. Agora, pastor, já falamos um pouco de cada coisa, o tempo passa rápido, como eu disse, senhor. E hoje, o senhor, no início do teu ministério, foi muita itinerância, muito trabalho de viagens pelo Brasil, pelo mundo, e de repente o senhor cai agora como pastor, para cuidar de gente literalmente ali, congregar ali. Como foi como foi encarar, digamos, esse novo perfil, pastor Abílio Santana? Mas veja bem, é que quase ninguém sabe, mas antes de ser itinerante, eu fui pastor. Eu pastoreei, eu fundei alguns trabalhos. Né? Por exemplo, aqui em Salvador tem a igreja, a Assembleia de Deus do bairro de São Domingos. Quase ninguém sabe que fui eu um dos fundadores daquela igreja. São Domingos. A Assembleia de Deus em Rio Sena, nós começamos um culto na casa de um irmão. Eu e o irmão Nivaldo, que está hoje em São Paulo. Começamos um culto. A sede? Ou uma das congregações? Não, aquela igreja não existia. Em frente da rua, né? Em frente da rua, não. Eu saí viajando pela Bahia com um livro de ouro. Ali era um ponto de pregação do Alto da Terezinha. O pastor era o presbítero, que Deus o tenha no seio de Abraão, Áureo Cruz. Áureo Cruz. Eu saí viajando, pedindo dinheiro para comprar aquele terreno. Os irmãos aí de Rio Sena, fiquem ligados. Sim. Isso é fato. E aí eu caí na graça do pastor Otávio Luiz de Almeida Rendeiro, popular pastor Otavinho. E ele me levou para pastorear a Assembleia de Deus em Muniz Ferreira. Lá em Muniz Ferreira nasceu hoje o pastor Misael Santana. Tá? Então, de Muniz Ferreira, eu fui mudado para Aratuípe. Tá? Para Aratuípe. E de Aratuípe é que eu saí para ser itinerante. Para quem não sabe, o pastor Abílio Santana foi aí, já pastor antes de itinerar. Sim. Olha, eu estava aqui olhando, eu separei aqui, pastor, umas 2 fotos, né? Pelo menos, pessoal, para quem não viu, vai ver já. Peraí, deixa eu só recuperar aqui mais uma foto. Eu estou posicionando ela aqui. Eu quero que você veja como foi
que ficou o carro do pastor Abílio Santana no acidente que ele teve, que ano foi 2018. Eu vou passar aqui para uma câmera aqui. Agora está o pastor. Olha só como ficou esse carro, pastor. Olha aí do lado. Meu Deus do céu. Ah, não, essa aí, não. Aí já é a segunda? Não, essa aí foi agora em janeiro. Então já teve a segunda. Não, essa aí é SW4. Rapaz. Não, essa aí foi agora em janeiro. Deu PT essa aí. E agora sim, acho que eu vou mostrar o carro do acidente. Não, o carro do acidente é uma Pajero preta. Pronto, essa aí. Aqui. Essa aí. O acidente foi feio demais, hein? Agora em janeiro foi a SW4. Olha só, olha como ficou Essa aí foi perda total. Olha os santinhos lá. Se tem alguém do lado aí, pastor, não sei não, hein? Não, aí. Foi Deus. Meus irmãos, essa grande foi o livramento. Vocês olhem aí, você perceba que... Depois vai lá, dê um Google, você vai ver melhor. Para alguém ver essas fotos, qual seria o endereço? Busca lá, acidente com o pastor Abílio Santana. Não, vamos botar para te seguir. Ah, sim. Vai lá aqui é o Pode Ser Crente. Você pode ser crente. Isso, no YouTube. Instagram. O YouTube é canal Ângelo Santos Oficial. Canal Ângelo Santos Oficial. Ângelo Santos Oficial no YouTube e no Instagram Pode Ser Crente. Então o senhor agora, pastor ali na Assembleia de Deus da Madureira, Largo do Tanque, e agora cuidar de ovelhas com esse temperamento. Como é que foi esse desafio para o senhor? Olha, está sendo assim uma universidade. Eu não digo nem uma faculdade, mas uma universidade que é, no mínimo, 4 cursos. Está sendo uma universidade. Vou apagar essa foto aqui, que ela está de gaiata aqui. Peraí. Fazendo tudo sozinho, assim mesmo. Mas depois, agora melhorou. Então, está sendo uma universidade, porque lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas é muito complicado. E eu tenho orado a Deus, tenho orado mesmo, Senhor, molda, controla o meu temperamento. Não é muda o temperamento, porque Deus não muda o temperamento de ninguém. A única coisa que pode acontecer é o Espírito Santo controlar, se você deixar, né? E eu reconheço que eu careço, necessito de deixar o Espírito Santo trabalhar. Olha, eu fiquei sabendo aí que o senhor já bateu um boxe aí, o senhor já foi pugilista, né? Eu era da academia do Algêncio, né? Campeão mundial. Quem quiser que se dê. Eu era da academia, ainda tem um sacozinho lá em casa, gente, né? Mas eu já estou se assentando, aí é complicado. Então, o pastor Abílio de 2023 está mais tranquilo. Com certeza, não, com certeza. A gente está aprendendo a engolir sapo, né? É o que diz a própria Bíblia. A Bíblia diz que você tem que dar o outro lado. Eu sei que está escrito, né? Mas é complicado. Recentemente teve a vigília de antigamente. Foi uma maravilha. E muita gente não sabe, né? Mas aqui na igreja do pastor Abílio Santana sempre tem a vigília de antigamente, e ele traz consigo pastores, convidados especiais, amigos, que participam aqui com ele. E quando eu paro assim para pensar na vigília de antigamente, bate aquela saudade, pastor Abílio, aquela saudade das vigílias de fato, de oração, que se chegava na esquina, já se escutava o barulho. Eu cresci com vigília. Na década de 80, quem me instruiu a andar em vigília, todo sábado, Salvador tinha 5, 6, 7, 10 vigílias nas congregações, e não tinha pregador renomado, cantores, o povo ia para buscar mesmo. E nós tínhamos, naquela época, o maior pregador em Salvador era o presbítero, o então presbítero, hoje pastor, Juarez Machado. Pastor Juarez Machado. Ele pregava assim, pregava em 2, 3, 4 vigílias. E eu aprendi muito com o pastor Juarez. Hoje o pastor Juarez
Machado. Então, eu pensava comigo, no dia que eu voltar a pastorear, eu trago a vigília de antigamente, tal como era, joelhos. Tá? Vai ter a hora da palavra, vai ter a hora de ouvirmos alguém cantar, mas muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Minha gente boa, gente bonita, mais uma vez eu quero agradecer a participação aqui do Leão da Bahia. Pastor, quem foi que colocou esse apelido, Leão da Bahia? O senhor andou rugindo muito por aí, pastor? Rapaz, esse apelido, Leão da Bahia, chegou assim, começaram a me chamar, vai Leão, parece um leão, e caiu. Eu sempre fui apelidado de Águia, por conta da minha mensagem, o crente e a Águia. Aí pode observar no meu gabinete, no meu escritório, Eu já tive a oportunidade. Tem muita águia, né? E eu procuro viver, procuro aprender com ela, digo, a águia, enxergar longe, não enxergar somente o agora, mas o amanhã, enfrentar a tempestade, mas politicamente falando, não dá para ser águia, teria que ser leão mesmo. Então, o que é que eu aprendo? No mundo político, vê o instinto leão, e no mundo eclesiástico, águia. Disseram que o senhor ia miar lá em Brasília. O senhor miou ou rugiu? Amigo, boa pergunta. Ó, depois dá um Google aí. PL 2552. Não, 2552. Não ao escárnio e à discriminação contra qualquer religião. Quem é o pai? A Bíblia. PL 5799, que endurece a lei contra o aborto. PL 2284, não a poluição. Olha a ideia que Deus me deu. Isso deu uma confusão. Depois você dá um Google aí que você vai ver que invadiram a sessão da reunião de direitos humanos, mas invadiram mesmo. Todo mundo saiu, só ficou eu e o deputado Marco Feliciano, e a sessão tomaram conta, e foi um pega por conta desse PL. Vai vendo. PL 2284. O pai é Abílio. O que é que Abílio quer? Não a poluição ambiental com a exposição de animais mortos em vias públicas e mares de todo o território nacional. Então o senhor bateu de frente com aquela turma da esquerda frontal mesmo. Não, eu vou ler de novo. Não é mais um gatinho. Não. Respondendo a pergunta, Sim. Olha só. Olha o PL que a Abílio lançou. 2284. Vê se você entende. É lógico que eu coloquei uma linguagem camuflada. Mas vê o que esse PL impede. Projeto de lei. Não a poluição ambiental com exposição de animais mortos em vias públicas e mares de todo o território nacional. Não a macumba. Aí bota a macumba no inferno. Aí ficaram doidos. Chegou a ser ameaçado. Ô, pai! Se fosse gatinho, eles matavam. Agora, no primeiro momento, como deputado... Sem querer te interromper, Por favor. mas eu careço de falar desse PL 2832. PL 2832, está bem claro aqui, ó, aprovado, virou lei. E por que ninguém sabe? Porque eu não fui deputado. Fui deputado para brigar, mas não fui deputado para propagar as brigas que ganhamos. E o que esse PL diz? É só dar um Google aí e vocês vão vir. PL 2832 foi aprovado. Dia Nacional do Cristão, segundo domingo do mês de julho. Então fica aí pensando que é gatinho, tá bom? Fica aí porque o leão teve que rugir mesmo lá. Pastor Abílio, se tratando de política mais uma vez, o senhor vai ser candidato a vereador em 2024.
Ou vai ficar em off? Amigo, olha, o futuro pertence a Deus, né? O futuro pertence a Deus. Eu tenho um líder, e eu aprendi que seja lá qual for a área, se você não tiver um líder, você é uma ovelha sem pastor, tá? Então, pode ser que eu venha candidato a vereador, pode ser, né? E pode também não ser, né? Mas aí depende muito da minha liderança política, né? Partido? Não, eu não diria o partido, porque o partido que eu me filiei não fez nenhum deputado, nenhum. Foi o PSC, que não existe mais, por sinal, né? O PSC não passou. A gente não sabe disso. Não, o PSC não existe, não. O PSC morreu. Morreu. O PSC, infelizmente, morreu e migrou para um outro partido e fez uma junção, né, com outro partido. Então, e esse outro partido é o Podemos, tá? Que, olhando em matéria de filiação, ainda permaneço no Podemos, mas não sou do Podemos, não. Está no Podemos, porque o Podemos, tanto nacional como aqui, faz parte do governo estadual. E eu não faço L, mas de jeito nenhum, porque L para mim é de ladrão, é de Lucifer, entendeu? Então para mim não dá não. Pastor Bílio, o senhor, como ex-deputado, ainda dispõe de alguns privilégios, no caso. Eu lembro que Sim. No podcast que o senhor participou, o senhor falou da sua permissão em estar lá em Brasília. O senhor não vai ter o poder de fala, mas pode intervir de forma bem eficaz, através de seus amigos. E hoje nós percebemos que a direita ela está sendo esmagada ou sufocada a cada dia, com leis que têm se levantado e até mesmo perseguição de forma escrachada. O senhor encararia, ou seja, o senhor se prepararia, no caso o senhor está se preparando para voltar novamente para enfrentar essas adversidades que têm crescido de forma bem significativa? Querido Ângelo, veja bem. Por que politicamente você é apelidado de leão? Porque o instinto leão é sabido. Pode observar, quando uma hiena ou um grupo de hiena ataca o leão, ela é capaz de matar ele, porque ele não corre. Leão não bate em retirada. Ele morre, mas não corre. Leão não. Em outras palavras, eu não aprendi a correr. Tá? Depois você dá uma olhadinha na Bíblia aí, e a própria Bíblia fala do leão. Provérbios 30:30. Está escrito: o leão não volta atrás por nada. Então, eu respondo a tua pergunta dizendo que eu estou vendo onde errei, né? Vendo aonde eu fui prejuízo, né? E errar, é lógico que errar é humano. Agora não custa nada o homem reconhecer que errou, né? Estender as mãos e pedir misericórdia, pedir perdão, pedir desculpas. E eu vejo que carece de homens lá em Brasília que não dê a cara para bater. Tá? Infelizmente, alguns estão quebrando o prato. Olha, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou. Aí ele perguntou o seguinte: que projeto ele apresentou para a saúde, educação e segurança? Ótima pergunta. Ótima pergunta. São 513 deputados. 513 deputados. 513. Esses 513 deputados são eleitos pela sua base. Tem deputados que brigam lá e apresentam projetos para que a maconha seja liberada. Por quê? Porque ele foi eleito pelos maconheiros. Tem deputados que está lá, que foi eleito pela classe
homossexual. E briga, e apresenta projeto. Por quê? Porque foi eleito pela classe homossexual. Eu fui eleito pela classe evangélica. Os meus projetos pela família, por Deus, proteção ao povo de Deus, proteção à religião. Então, você tem que fazer essas perguntas para os deputados que foi eleito pela classe que, ora, você perguntou. Ou seja, formula a pergunta para o deputado que foi eleito, dizendo, meu plano de governo, o meu plano de lá no parlamento, eu vou brigar por isso. Eu fui eleito pela classe evangélica. Minha bandeira é Deus, família, pátria. Meus amigos, nós estamos aqui com ele, o visto e às vezes dito, talvez mal compreendido, bravo, polêmico, pastor Abílio Santana, participando conosco do Pode Ser Crente. Pastor Abílio, eu quero trazer as nossas considerações finais, a participação muito boa. Nós teremos uma outra oportunidade, para mim vai ser bem satisfatório tê-lo aqui novamente. Certo? Eu quero falar muito mais, de uma forma mais detalhada, acerca dessas PLs que o senhor veio desenvolvendo quando no exercício como deputado federal. Então, eu quero, por favor, que o senhor fique à vontade. Nas minhas considerações finais, meu querido Ângelo, eu quero te agradecer de coração. Agradecer também aos amados internautas, aos meus seguidores que seguem-me pelo Instagram, pelo Facebook. O amado pastor Diogo está mandando um abraço para o senhor, lá da Inglaterra, terra do chá das 5. Olha só. Olha, meu querido irmão, lá de Portugal, beijo no seu coração, meu querido Josué Ribeiro. Manda esse povo aí, Pode Ser Crente lá, hein? É só ir lá no Pode Ser Crente e segue. Bom, nas minhas considerações finais, muito obrigado mesmo, de coração. Esse sou eu, sem máscara. Quem gosta de mim, gosta pelas minhas qualidades. E quem me odeia pelo mesmo motivo. Beijo no coração.